Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam e fazem parte da vida de vocês. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nessa segunda aula. É nosso segundo encontro, segunda aula do segundo bimestre. Eu sou o professor Denilson. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E vamos aos estudos, né? Peço a você, meu querido, minha querida, que assista a videoaula até o final, pois os assuntos são muito importantes. Vale a pena a gente focar nos estudos, prestar atenção, ler os conteúdos. Eu sempre digo que vocês precisam ler o conteúdo da disciplina, o assunto da aula. Assim, vocês com certeza irão entender muito bem a explicação do professor, certo? Mas, por favor, leiam mesmo, tá bom? Leiam mesmo, preste atenção na videoaula, façam suas atividades. Dessa forma, nós vamos crescer nos estudos, crescer na aquisição de conhecimento, na cultura acadêmica e vocês realmente só tem a crescer e a se desenvolver. Conta comigo, viu? Eu sei que ainda nós estamos online, né? Muitos alunos já estão ainda estudando só em casa, mas peço a você, faço o convite, se você já tem a possibilidade de vir para a escola, assistir às aulas presenciais, por favor, venha e você será bem recebido e com certeza é muito melhor, né? Muito melhor ter a aula presencial, você tem contato com seus colegas, seus professores e assim a gente interage melhor. Então, tá feito o convite, viu? Meu querido aluno, minha querida aluna, se você de fato já tem condições, está tudo bem com você, com seus familiares, venha para a escola, venha assistir às aulas presenciais, certo? E peço mais uma vez a você empenho, dedicação, coragem, motivação para estudar, certo? A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, os problemas, mas você é estudante. Eu posso até dizer que você é acadêmico, tá? E estudante acadêmico pesquisa, lê, se aprofunda nos conteúdos. E por que isso? Porque isso faz parte da sua vida enquanto estudante, certo? Você precisa focar cada vez mais nos estudos, tá? E empenho, dedicação, coragem, certo? Porque, como você bem sabe, você sabe que tem muita coisa para fazer, são várias disciplinas, vários conteúdos, vários professores que você precisa focar aí nos estudos, precisa se organizar para dar conta de todos os trabalhos, todas as atividades, assistir todas as videoaulas, para você realmente conseguir dar conta dos seus estudos e dos seus compromissos enquanto estudante, certo, aluno? Então, tá aí a motivação para você, que Deus te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que fazem parte da sua vida e que Deus te cubra de bênção e de sabedoria. Peça de Deus sempre a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, tá? Para você ter condições intelectual para compreender bem as matérias, os assuntos explicados. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você seja um homem, uma mulher de fato de Deus, tá? Tenha sempre a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é nossa força maior e a gente precisa cada vez mais estar ligado a Ele na intimidade, na oração, na espiritualidade e não esqueça dessa dimensão importante da nossa vida, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque
como eu já falei, Deus é a nossa força maior e Ele está sempre conosco. Ele mesmo prometeu que estará sempre conosco. Então, sinta a presença de Deus, sinta a força de Deus presente na sua vida, que te dá as condições necessárias para você viver bem a sua vida de família, de amizade, vida de estudos, que é muito intensa, né? Exige muito dos alunos, mas confie em Deus, confie também no seu potencial. Você é uma pessoa de grande potencialidade, de realmente de você é capaz. Entenda que você é capaz, você é inteligente, você o que você quiser para a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, você vai conseguir. Certo, alunos? Então, acompanhe aí a videoaula com atenção e vamos aos estudos. Unidade: viver em busca do bem. Assunto: navegar é preciso. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo da página 2 à página 5, certo? E nessa unidade desse bimestre nós vamos, de certa forma, continuar estudando e refletindo sobre o bem, tá? Vocês perceberam que na unidade anterior, primeiro bimestre, também a gente falou sobre o bem, viver bem. Agora, durante esse bimestre, nós vamos falar viver em busca do bem, buscar o bem, procurar o bem. Então, as nossas aulas desse bimestre, nós vamos refletir também, continuar refletindo sobre viver bem, buscar o bem, e tem muita coisa boa aí para a gente discutir, para a gente estudar, para a gente aprender, certo? Então, acompanhe aí essa aula e nosso assunto de hoje: navegar é preciso. Em que consiste de fato esse assunto? Então acompanhe aí com atenção no seu material, aí na página 2, que a gente vai começar refletindo sobre algumas perguntas que já faz a gente pensar sobre o assunto, sobre viver em busca do bem. Então acompanhe aí com atenção. Tá aí essa imagem que está também no seu livro aí para você analisar, para você pensar, que fala sobre o horizonte, né? Olha o que diz aí: o horizonte é o ponto mais distante que podemos enxergar em uma paisagem. Então, de fato, essa imagem é realmente uma imagem muito bonita, né? Que faz a gente perceber a beleza da natureza, tá? Perceber a obra linda de Deus, obra-prima de Deus na natureza, uma coisa que nos inspira muito, nos traz uma paz interior. E vocês lembram que os filósofos pré-socráticos, eles observavam muito a natureza, tinham a natureza como objeto de estudo, tá? Só para fazer vocês lembrarem desse detalhe, certo? Mas aí tá relacionado ao horizonte, tá? É o ponto mais distante que podemos enxergar em uma paisagem, né? E veja que a gente enxerga bastante longe, né? Então veja aí com atenção. Muito boa essa imagem que faz a gente pensar no horizonte, faz a gente pensar no horizonte também da nossa vida. Até que ponto nós enxergamos, entendemos a nossa vida, a nossa existência. Ok? Vamos prosseguindo. E tem algumas perguntas aí, né? Como eu sempre falo para vocês, a gente faz filosofia indagando, perguntando. Então tem umas perguntas aí que faz a gente pensar sobre o horizonte da nossa vida, sobre o bem que devemos buscar sempre, né? A primeira pergunta diz o seguinte: qual é o horizonte da nossa vida, tá? Existe um sentido para a nossa existência? Será que existe um sentido para a nossa existência? Se sim, qual é o sentido? E vocês vão perceber, isso é uma pergunta relativa, né? Cada um dá um sentido para a sua vida. Existe o caminho certo para seguir? Tá? Então, será que existe um caminho que todos nós devemos seguir um caminho certo? Eu acredito que sim, o caminho do bem, né? O caminho de Deus, tá? Já ajudando você a responder essa pergunta. Há escolhas boas? O que você acha, meu querido aluno?
E mais, há escolhas mais também, tá? Pense aí, reflita. Próxima pergunta: como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Nós, enquanto estudantes de filosofia, como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Primeiramente é pensar, refletir, analisar, pensar nas consequências, seja boas ou más, né? Então, primeiro ponto aí, enquanto estudante de filosofia, antes de tomar qualquer decisão, é pensar e refletir, né? E eu posso até acrescentar algo mais. A gente pode até exercer a nossa espiritualidade, fazer uma oração, pedindo a Deus discernimento para poder tomar uma decisão. Então, portanto, né, para concluir, para tomar uma decisão, primeiramente precisa ter calma, ter cautela, não tomar uma decisão assim no momento. A gente precisa pensar, refletir, fazer uma oração e tudo mais. Legal, né? Muito bom. Então vamos prosseguir. E nós temos alguns objetivos para os nossos estudos desse bimestre. No final a gente pode até se perguntar: será que eu consegui alcançar, realizar os objetivos propostos pelo livro, pelo professor? Né? Então a gente vai perceber aí os objetivos e a gente vai fazer todo esforço, todo empenho para conseguir realizar esses objetivos que o livro, que essa unidade do livro nos propõe, certo? Veja aí. Perceber a importância da ética para as mais diversas áreas do conhecimento. Então, tá aí, pessoal, a importância da ética, tá? Viver bem tem tudo a ver com a ética, certo? Viver bem tem tudo a ver com a ética, o bem comum, tá? O respeito, obedecer às normas, às regras, tá? Então, também isso é para nossa convivência, mas também a ética ela é importante também no conhecimento, tá? Para o conhecimento também, o conhecimento que a gente está sempre aprendendo e também a gente constrói conhecimento. Então, a ética é um elemento importante que ajuda a gente a construir conhecimento para o bem, para o nosso bem e para o bem das pessoas, certo? Próximo objetivo: compreender a política como uma questão de organização das coletividades. Então, a política realmente é para o bem comum, tá? A política é para o bem comum, para o povo, as pessoas viverem bem, certo? A política enquanto saúde, enquanto segurança, enquanto educação, educação boa, educação de qualidade, política enquanto bem-estar social. Então a política ela é para o povo, para proporcionar ao povo, à população, a dignidade e o bem-estar. Muito bom, né? Muito bom esses objetivos. Veja que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Reconhecer a condição humana no contexto da vida e da morte, tá? Então veja aí a nossa condição enquanto ser humano, enquanto ser existente. A gente sabe que cedo ou mais tarde todo mundo a gente vai passar pela experiência da morte, a gente vai um dia deixar de existir, tá? Mas para quem acredita, para quem tem fé em Deus, vai continuar existindo no céu, certo? E também a gente faz experiência da morte porque todo mundo que tem uma família, que tem amigos, já perdeu uma pessoa querida, né? Então, quer queira ou não, a gente passa pela dor da morte, né? Então, a gente vai pensar também sobre isso, certo? A gente vai refletir um pouco sobre a questão da morte, mas também a nossa vida, estamos nessa vida para viver bem, buscar sempre o bem, ok? Depois, o nosso próximo objetivo é associar questões ligadas à vida e à morte aos seus aspectos éticos, políticos e existenciais. Então veja aí mais um objetivo que faz a gente pensar sobre tudo na nossa vida e no bem que nós queremos e devemos buscar sempre, certo? Vamos continuar. Tá aí o nosso assunto, a gente vai começar agora, né? Eu peço que você, acredito que você esteja acompanhando aí no seu livro
E vamos começar. O texto diz o seguinte: o ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo. Duas palavras importantíssimas, tá? O ser humano, de fato, por sua natureza, tá? Por questões naturais, de acordo com a sua condição humana, o ser humano tem um desejo de conhecer, de saber de onde ele veio, para onde ele vai, qual a origem de todas as coisas, tá? Sobre o sentido da vida, se existe uma regra para que todo mundo deve seguir. Então, são questões próprias da filosofia, próprias da existência humana. Então, o ser humano, ele tem o desejo de conhecer, tá? E se ele tem o desejo, ele tem a curiosidade de saber sobre as coisas. Eu costumo dar o exemplo que nós, enquanto ser humano, pessoa que deseja conhecer e saber das coisas, nós somos filósofos por natureza, tá? Isso se manifesta enquanto somos criança ainda. Veja quando uma criança está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, está aprendendo certas habilidades, o que ela faz? Ela pega qualquer objeto e ela tem e faz daquele objeto, ela quebra, ela às vezes até morde, né, para sentir, tá? Isso expressa de fato o desejo de conhecer, tá? O desejo de conhecer as coisas. E como eu sempre digo, nós já somos filósofos por natureza, uma vez que a gente tá sempre querendo saber das coisas, sempre desejando descobrir como as coisas são e para que servem, né? Então veja que a questão da filosofia, de ser filósofo, é uma questão natural do ser humano. O ser humano tem esse desejo de conhecer as coisas, certo? E o texto continua dizendo, movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que habita, acerca dos seres em que vive, acerca dos seres que vivem nele e especialmente das pessoas de seus diferentes modos de vida. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos, enquanto outros foram abandonados ou modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento como o próprio ser humano, está em constante construção. De fato, é isso mesmo. Um texto muito importante. Se você está acompanhando aí no seu material, grife todo esse parágrafo aí, tá, gente? Então, para vocês perceberem que o conhecimento está sempre em transformação, porque o ser humano está sempre também em construção, em transformação. Isso, aluno, nos faz lembrar o seguinte: lembra dos primeiros filósofos que indagavam, queriam conhecer sobre o mundo, a origem das coisas, tá? E eles construíram conhecimento lá naquele período, século 3 e 4 antes de Cristo. Os filósofos pré-socráticos, eles construíram conhecimento sobre a natureza, sobre a vida, sobre as coisas, tá? Só para enfatizar para vocês o seguinte, que Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, tá? Ele na sua observação, no seu estudo, no seu desejo de conhecer as coisas, o que ele falou? Ele falou que a origem de todas as coisas estava na água, tá? Depois, Demócrito falou que a origem de todas as coisas estava nos quatro elementos: na água, no fogo, no ar e na terra. Depois, Heráclito afirmou também que a origem de todas as coisas estava no movimento, tá? Na contradição, nos opostos. E nesse momento foi construído um conhecimento. O tempo foi passando, a história foi passando, e hoje os cientistas e os filósofos têm a mesma percepção dos primeiros filósofos? Com certeza não. O conhecimento foi reconstruído, foi modificado, foi transformado. Isso para dizer que assim como o ser humano também, ele se transforma, ele está em constante construção, também a ciência, as coisas também estão
em constante construção e estão evoluindo, né? Um detalhe muito importante aí para você não esquecer. Certo, pessoal? Vamos continuar. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que o mundo era? Uma pessoa que viveu na Idade Média tinha uma percepção, uma construção relacionada ao mundo, ao conhecimento. E o homem de hoje tem a mesma visão do homem da Idade Média? Com certeza não. Naquele contexto da Idade Média, o ser humano, eu posso dizer para vocês que o ser humano tinha uma visão muito limitada do mundo da realidade, tá? Por quê? Porque o conhecimento era pouco desenvolvido, tá? Hoje em dia, com o crescimento da tecnologia, com o crescimento da ciência, o ser humano de hoje ele tem outras outras visões, outras concepções mais evoluídas. Eu estava lendo um livro que dizia o seguinte, que hoje em dia um jovem, um adolescente de 13, 14 anos tem mais conhecimento do que um rei da Idade Média. Só para vocês perceberem o quanto a ciência evoluiu, enquanto o homem evoluiu no seu aprendizado, na construção do conhecimento, na sua visão em relação ao mundo, em relação às coisas. Tá? Então veja que hoje o jovem de 14, 15 anos na sua idade entende que você, por conta da tecnologia, por conta que você está sempre lendo, pesquisando, aprendendo, você ter mais conhecimento do que o rei da Idade Média. Legal, né? Muito boa essa informação. E vamos continuar. O texto diz o seguinte: no início da Idade Moderna, alguns povos europeus realizaram uma série de expedições marítimas, conhecida como grandes navegações. Nesse contexto, sobre as ordens dos reis da Espanha, o navegador Cristóvão Colombo chegou à América no ano de 1492. Tá? Isso aí é só para fazer uma comparação com a nossa vida, com a nossa existência. Mas preste atenção que tem coisa boa aí para a gente descobrir sobre nós mesmos, tá? Já Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor pela coroa portuguesa para chefiar uma expedição às Índias Orientais, mas percorreu uma rota diferente e aportou em terras brasileiras. Veja um detalhe importante aí, em 1500, tá? A gente está só fazendo uma comparação com a nossa vida, mas é importante a gente retomar um fato histórico, né, relacionado à nossa história. Então, muita atenção aí, alunos. Esses eventos trouxeram significativas mudanças históricas e possibilitaram novos desenhos no mapa do mundo. Então, veja aí, a gente está falando de mapa, avanços históricos, novos conhecimentos, novos caminhos relacionados ao mundo. Então, vamos continuar aqui. Tem coisas boas aí para a gente ver juntos. Para navegar nessas expedições em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos. Os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial e condições climáticas, entre outros. Então, de fato, para navegar a gente precisa de tudo isso aí, precisa sobretudo de conhecimento, né, de técnicas, de orientação, questão climática e tudo mais. Além disso, necessitavam de muita coragem. Vamos grifando essas partes, é importante, tá, gente? Necessitavam de muita coragem para enfrentar longas viagens que desafiavam a imaginação. Então, o ser humano, como eu lá no início disse, tem um desejo de conhecer e ele vai em busca. Mas para isso ele precisa de coragem, determinação, ousadia, motivação, técnica, de conhecimento. Ele precisa de várias coisas, não é verdade? Até porque o homem ele tem um desejo, ele imagina, ele sabe que tem coisas
mais coisas para serem descobertas, e o homem tem esse desejo, ele vai em busca, que é um caso aqui das expedições marítimas, certo? Vamos continuar. Fazendo conexões. Então, atenção aí que a gente sempre faz conexões com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Então, nós temos um fato histórico aí relacionado à nossa história. E veja bem, quando observamos uma paisagem natural, sem obstruções à nossa frente, podemos enxergar o que existe até uma razoável distância, no caso lá do horizonte, né? Ao fim dela, percebemos uma espécie de linha que o céu e a terra parecem se encontrar, né? Na verdade, quando você está olhando assim no horizonte, chega um determinado ponto que parece o céu e a terra se encontram, né? Lá, quando a gente olha assim, no caso lá da imagem sobre o horizonte, né? Na nossa visão, a gente fica vendo, visualizando que parece que o céu e a terra estão se encontrando, né? Legal esse detalhe aí. Diz o seguinte: ao fim dela percebemos uma espécie de linha em que o céu e a terra parecem se encontrar. Essa linha que se apresenta à nossa visão, claro, não é que o céu e a terra estão se encontrando, aparece na nossa visão. É denominada de horizonte. Ela indica o espaço conhecido, seguro, que se estende até onde nosso olhar alcança. Então, é o limite do nosso olhar, né? É o limite do nosso olhar. Tá aí, ó, né? Aí uma imagem que realmente exemplifica isso que a gente acabou de ler e de ver, né? Veja aí que parece que o céu está se encontrando com o mar, né? Com a terra. Mas será que isso é de fato é verdade? Não, é apenas onde o nosso olhar pode chegar, é o que a gente pode visualizar, certo? Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Em suas viagens, utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre os quais a bússola. Esse instrumento contém a ilustração de uma rosa dos ventos, a qual representa as direções que nos cercam, tomando como principal referência os pontos cardeais. Tá aí, de acordo com o livro de vocês, a rosa dos ventos, certo? Serve para direcionar os navegadores em suas viagens, né? Foi isso que aconteceu lá nas expedições marítimas. E tá aí um texto muito bom de a gente pensar e uma orientação muito boa, né? Um texto muito bom que vai fazer a gente pensar na nossa vida, para nos orientar quanto à direção que devemos seguir. Quando nos deslocamos no espaço, podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol. Mas a que podemos recorrer? Tá? Isso para a pessoa que vai viajar, os marinheiros utilizam muito isso. Eles têm algumas orientações para onde eles devem direcionar o barco, o navio, certo? Mas, olha só, a que podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida? Veja que todo esse fato histórico aí das grandes expedições, das navegações, onde os marinheiros precisavam de técnica, de conhecimento para poder orientar o navio, o barco no qual eles estão, eles precisam de fato de tudo isso. E nós, seres humanos, na nossa vida, no nosso dia a dia, diante das situações boas e ruins que a vida nos proporciona, e também diante da busca do bem.
A busca do bem. Já que a gente está refletindo sobre o bem, buscar o bem, viver em busca do bem, diante de tudo isso, como nós devemos orientar a nossa vida? Como tomar decisões? É uma pergunta muito, muito importante, né? Eu vou ler de novo, que é para você realmente, espero que você esteja acompanhando com atenção. A que podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida, tá? A que podemos recorrer, certo? Então, uma questão que, primeiramente, a gente pensa, a gente reflete, a gente estuda e diz o seguinte: pense e discuta com os seus colegas, no caso aí, com seus familiares, né? Se você está com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, com seu irmão, discuta aí, conversa aí com eles aí, faça essa pergunta, tá? Eu tenho certeza que quando a gente começa a conversar, dialogar, a gente aprende muito mais, porque a gente lida com visões diferentes, a gente vai agregando as visões a cada opinião, cada diálogo que as pessoas expressam, a gente vai aprendendo, vai ampliando o nosso conhecimento. Depois, existem algumas sugestões nos espaços ligados aos vértices da rosa dos ventos a seguir. Então, você vai discutir e depois você vai anotar aí, ó. Tem o primeiro, segundo até o oitavo ponto aí para você colocar diante das situações. Aqui podemos recorrer, tá? Será que primeiramente, nós podemos recorrer a Deus? Como eu falei lá no início, refletir, pensar, raciocinar, fazer oração. Será que a gente pode recorrer à nossa espiritualidade, à nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar? Com certeza sim, né? Depois, o que você vai colocar no segundo? Eu posso conversar com meus pais para tomar uma decisão. Eu posso conversar com um amigo de verdade que pode me orientar. Posso conversar com o professor, porque eu confio nele, ele vai me orientar bastante. Posso conversar com a coordenadora. A coordenadora, que ela é uma pessoa de muita experiência, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem muita sabedoria. Ela pode me orientar em tomar uma decisão? Com certeza sim, com certeza. Geralmente as pessoas que têm mais experiência, as pessoas que já viram mais do que a gente, tem condições sim de nos orientar a tomar uma boa decisão, tá? E depois tem várias coisas que você pode estar colocando aí nesse exercício. Pode recorrer aos livros, estudar mais, pesquisar mais sobre uma situação que está te incomodando, uma situação que está te tirando a sua paz. Então tem várias coisas que nós podemos recorrer. Ter o conhecimento, fazer pesquisa sobre a situação que você está vivendo, entender mais. Depois, de repente, você pode, no momento de que você vai tomar uma decisão, que você está em dúvida sobre alguma coisa, você pode, de repente, procurar uma passagem bíblica, tá? De repente você pode gostar muito de um salmo, pode gostar muito de ler algum livro sobre a sabedoria, que na Bíblia tem os livros sapienciais, que são livros que podem nos orientar a tomar certas decisões, tá? Assim como os marinheiros precisavam de técnica, de conhecimento, precisavam ter noções de espaço e tudo mais para direcionar o navio. Assim, nós, seres humanos, para tomar as decisões, a gente precisa de fato de orientações, tá? Orientações verdadeiras, de pessoas que de fato a gente conhece e assim por diante. Então você vai colocar nesses passos aí, nesses números aí, o que pode orientar os seres humanos a tomar decisões. Eu já até dei algumas orientações, até dei algumas pistas aí, né? Até já respondi algumas questões para vocês aí, tá? Agora é com vocês. Pensa, reflete, raciocina e faça essa questão aí. Ok, alunos?
é a nossa primeira aula, tá? E, e finalizo por aqui. Só tem essa questão aí para você fazer no momento, tá? Faça essas atividades aí da página 5 e concluo por aqui, termino por aqui essa aula. Espero ter de fato ajudado a vocês a compreender bem esse conteúdo. Se você não leu todo o conteúdo, por favor, leia. Leia, faça a leitura atenta e responda a atividade da página 5 e em seguida responda as atividades em PDF que eu irei enviar para vocês. Certo, aluno? Meu muito obrigado, fico por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço do professor Denilson, se cuidem muito.